Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Embalado. Como engajar consumidores, fornecedores e recicladores na missão de tornar as embalagens mais sustentáveis e parte de um ciclo virtuoso de reaproveitamento? Nesse episódio do Papo Embalado, a gente vai falar sobre um case. É o Danone Circula. É um programa que marca o compromisso da Danone com a economia circular por meio de mudanças estruturais nas embalagens, melhorias nas operações industriais e uma comunicação direta com o consumidor final. A gente vai dar todos os detalhes para você. E quem vai ajudar a gente a entender como é que isso funciona na prática são as nossas 3 convidadas que estão aqui, que atuam diretamente nesse processo. Pela Danone, a gente recebe a Thaisa da Costa, que é gerente de sustentabilidade, e a Sabine Milone, que é analista sênior de sustentabilidade. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente. Obrigada, agradeço o convite. E aí elas vão compartilhar como é que o programa Danone Circula vem transformando a relação da marca com suas embalagens e com o pós-consumo. Já pela Val Group, está aqui, a Val Group, que é parceira estratégica na cadeia de reciclagem, a gente conversa com a Larissa Ogeira do Otaviano, que é diretora de sustentabilidade. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Larissa. Mais do que um projeto de inovação em embalagens, o Danone Circula mostra que a sustentabilidade depende de uma rede integrada, da indústria à cooperativa de reciclagem, passando pelo consumidor, que também precisa entender e se engajar. Então vem com a gente para conferir essa conversa e eu já começo, Thaisa, pedindo para você explicar para a gente o que é o Danone Circula. Vamos lá. Para explicar o Danone Circula, eu acho que faz sentido a gente trazer um contexto da estratégia de sustentabilidade da Danone, que abraça essa iniciativa. Então, antes de mais nada, sustentabilidade para a Danone é um tema antigo. Desde a década de 70, a gente vem falando sobre isso, tentando incorporar isso na forma que a gente faz negócio. Na década de 70, a gente chamava isso de projeto duplo, que aconteceu por meio de um discurso na França do nosso atual CEO, o Antoine Riboud, que ele dizia que não basta a gente ter sucesso econômico, a gente precisava garantir o progresso social e ambiental atrelado a ele. Desde então, esse projeto duplo vem sendo revisado para garantir que sustentabilidade faz parte da estratégia de negócios da Danone e hoje é o que a gente conhece como jornada de impacto. Então, hoje, esse projeto duplo atualizado é a jornada de impacto, que é uma jornada global e também local da Danone. Essa jornada de impacto, ela tem 3 pilares. O primeiro e mais importante pilar é o de saúde, porque a missão da Danone é levar a saúde por meio da alimentação, ou seja, dos nossos produtos, a maior número de pessoas possível. E eu preciso de metas claras para desenvolver produtos que sejam cada vez mais saudáveis e mais saborosos e que possam ser preferidos. Então, o nosso grande objetivo no pilar, na jornada de impacto, é a saúde. Mas a gente precisa de mais 2 outros pilares para que essa jornada se estabeleça. Então, o meu pilar principal é saúde, mas para que eu continue levando saúde para as pessoas, eu dependo de uma natureza que seja saudável. Então, nasce um pilar de natureza, em que estão as nossas metas de mudanças climáticas e economia circular, e um terceiro e último pilar da jornada de impacto, que é o de pessoas e comunidades. A Danone faz parte do capitalismo de stakeholders, ou seja, a gente quer gerar valor não só para os nossos acionistas, mas dividir essa prosperidade para todas as pessoas que fazem parte da nossa cadeia. Então, faz sentido ter um terceiro pilar que garanta isso. Então, metas de diversidade e inclusão, metas de capacitar os nossos Danoners para habilidades do futuro, olhar para a nossa cadeia de fornecimento e também direitos humanos. Então, quando a gente pensa no Danone Circula, agora fica mais fácil de entender que ele está dentro do pilar de natureza. Então, quando eu falo que o pilar de natureza abraça mudanças climáticas e economia circular, o Danone Circula é a iniciativa, ou seja, é o que tangibiliza economia circular para a Danone. E economia circular para a Danone é embalagens, mas também desperdício alimentar. Então, o Danone Circula é o programa que é o grande guarda-chuva das iniciativas, tanto para embalagens, quanto para desperdício alimentar da nossa cadeia. Dentro de tudo isso que você contou, Thaisa, eu queria que a Sabine também ajudasse a gente a compreender. Bom, esse é um processo
que já tem mais de 50 anos dentro da companhia, ou seja, faz parte da cultura já da companhia globalmente. E eu entendo que as transformações tecnológicas que vocês foram fazendo nas embalagens estão inseridas dentro dessa ideia toda de sustentabilidade. Como é que isso se desenvolveu? Isso está dentro desse pilar de natureza, como você falou. Explica um pouquinho mais para a gente, Sabine, por favor. A jornada Ou a Thaisa também. A jornada de impacto, hoje ela é sobre o presente da Danone, como a gente incorpora tecnologias e outras ferramentas e inovações para garantir as metas. A gente já falou sobre o passado, mas ela também é sobre o futuro. Então, qual é o norte de tudo isso? A Danone tem metas dentro desse pilar de natureza para endereçar. O Danone Circula, ele nasce como meio para a gente entregar essas metas. Então, dentro de economia circular, eu diria que a gente tem 3 grandes objetivos, que é ter o nosso portfólio 100% reciclável, reutilizável ou compostável na prática, reduzir o uso de plástico, né, de matérias de origem fóssil das nossas embalagens e também recuperar o máximo de plástico que a gente coloca no mercado nos próximos anos até 2030. Então, acho que o Danone Circula é a entrega disso tudo com muita tecnologia, com muito planejamento estratégico que a gente pode ouvir mais. Exatamente. Tivemos esse projeto da garrafa PET transparente que materializa esses grandes objetivos da jornada de impacto dentro desse grande olhar de economia circular. A garrafa PET transparente, ela surgiu de um momento de escuta, né? Então, a Danone, ela acredita que para que uma embalagem seja reciclável na prática, ela precisa ser reciclável em escala e por meio de tecnologia. E desde da sua concepção, desde o momento do design, passando pela produção, até a sua recuperação, o seu descarte final e o momento de coleta e triagem pelos catadores e catadoras de cooperativas de reciclagem. Então, foi no momento desses de imersão e de contato com os catadores e catadoras que a gente identificou essa oportunidade. Então, tanto o time de sustentabilidade quanto o time de desenvolvimento de embalagens teve esse contato e percebeu que as garrafas com o pigmento branco, como elas eram anteriormente, não estavam sendo de fato recicladas. Elas tinham um empecilho, elas não tinham um mercado de compra por parte de recicladores. Então, tendo essa interação e essa escuta, a Danone fez um investimento para a retirada desse pigmento branco. Então, esse pigmento, esse Master Batch, ele dificultava, né, tecnologicamente a reciclagem e todo esse trabalho foi feito por várias áreas dentro da Danone para que isso fosse viável de retirar o pigmento, a garrafa se tornar transparente e assim aumentar a reciclabilidade dessa embalagem. E aí, a Val Group, que tem essa vocação, né, de reciclagem, agradece. Com certeza, a gente fica muito feliz com as iniciativas como a Danone, de trazer essa ideia para o consumidor final, porque muitas vezes quem está comprando não conhece toda essa cadeia de reciclagem, né? Então, quando a gente conversou com as meninas sobre o Danone Circula, foi justamente por ser um case muito legal. Porque hoje, quando a gente fala de embalagens, parece muito simples, né? Ah, dá para reciclar toda a garrafa PET, dá para reciclar, mas depende da cor, depende da composição, do pigmento que você está colocando. Então, trazer isso para o consumidor, como a Danone está trazendo, é muito legal. E a gente fica com o coração quentinho de ver que tem marcas se preocupando com isso mesmo, levando para o consumidor e trabalhando os pilares que hoje a gente tem dentro do grupo, que é o redesign, a reciclagem, a reintegração do plástico na cadeia novamente, para conseguir cada vez mais tornar o plástico mais circular de uma forma melhor aí. Sobretudo porque eu acho que vale dizer e retomar que a meta é ser reciclável na prática, justamente porque não adianta a gente assumir que é reciclável se a gente não tiver a reciclabilidade daquele material, que foi justamente o que tirar o pigmento trouxe. Então, a escutativa, né, que a Sabine compartilhou, precisa ser um dos componentes da meta, e a meta, e todas as empresas que pretendem assumir uma meta pública, precisa dialogar com a reciclabilidade na prática e não só do material ser reciclável. E além da própria tecnologia da embalagem em si, vocês tiveram outros desafios nesse processo de tirar o pigmento branco? Porque eu imagino que para o próprio consumidor mudou ali a identidade da embalagem. O que mais que vocês tiveram que fazer nesse processo todo? Como parte desse desenvolvimento da garrafa transparente, a gente teve que implementar uma solução de subir o sleeve.
Porque o iogurte é um produto sensível, então todo esse desenvolvimento da embalagem, ele acompanhou a qualidade e a segurança do produto, né? Então, para garantir que não tivesse uma exposição à luz no produto lá. Então, o pigmento, ele tinha uma razão de ser. Ele protege o protege produto. de luz. Exato. Para a gente desenvolver uma embalagem mais reciclável, a gente teve que fazer essa adaptação. Subindo o sleeve, que a gente chama de full sleeve, então esse plastiquinho que envolve, que envelopa a garrafa, ele teve que ser elevado e a gente não percebeu uma mudança. O consumidor não estranhou, ele seguiu consumindo o produto sem nenhum impacto lá na gôndola e a gente acredita que foi uma boa solução para continuar protegendo o produto, levando o alimento da melhor forma e não impactando também na percepção, no visual da embalagem do produto em si. Não só ele não estranhou, como a gente internamente já vê pesquisas mostrando que ele está apto a preferir um produto que traz um atributo de sustentabilidade. E acho que a sacada que a gente teve para colar isso na estratégia foi trazer esses atributos de sustentabilidade então na embalagem, né? Garantir antes de saber se o consumidor tinha estranhado ou não, que a gente conseguisse contar essa história para ele preferir, inclusive aquela. Tá no rótulo, é isso? Tá no rótulo. Quando a gente lançou no ano passado isso que a gente chama de garrafa manifesto, que é 100% transparente para viabilizar a reciclagem, a gente trouxe 2 atributos de sustentabilidade desse SKU, que é ele ser, então, 100% apto para reciclagem, a gente recuperar 100% dos volumes dessa garrafa que a gente coloca no mercado e também contar sobre a agricultura regenerativa do leite, que é o principal ingrediente que está dentro dessa garrafa e que a gente tem um programa, é o Flora, para trabalhar com os agricultores a regeneração da cadeia leiteira. Então, esses 2 atributos fazem parte desse SKU. E vocês já começaram a perceber algum impacto disso junto com os catadores, os recicladores, as cooperativas e com os consumidores também, como vocês estavam falando? Já tem resultados? Conseguimos perceber, a gente continua fazendo visitas a cooperativas, né, tendo essa interação. E recentemente a gente conversou com a presidente de uma cooperativa, ela até agradeceu, ela falou, de fato aumentou o meu volume de PET transparente porque vocês fizeram essa mudança. Então, era um rejeito, né? Acaba pesando numa cooperativa, a gente diminui a taxa de rejeito deles, aumenta a taxa de PET transparente que eles conseguem acumular e comercializar, aumentando a renda das cooperativas também. Larissa, o que acontece com uma garrafa dessas assim? Qual que é o processo que ela passa? É isso que chama de bottle to bottle? Exatamente. Bottle é garrafa, né? De garrafa a garrafa. Qual que é o processo? Agora que ela tá ali, né? Sem pigmento, ela já tá prontinha ali para reciclagem. Para o pessoal entender, o que vai acontecer depois disso? Depois da coleta pelos catadores, a Valgroup compra essas garrafas, então a gente compra os fardos de garrafa, passa por um processo de lavagem, de moagem, de separação do rótulo, do sleeve, da tampa, e depois ele volta a ser um flake, que basicamente é a garrafa cortadinha, e passa por um processo de extrusão para formar os pellets. E esses pellets reciclados podem se tornar uma nova garrafa com até 100% de conteúdo reciclado. E essa que é a grande mágica da reciclagem, quando consegue que um produto, né, uma garrafa, vire uma outra garrafa. Exatamente. Aí é o estado da arte. Aí é o que a gente chama de circularidade completa. A gente está fazendo a circularidade da garrafa. E hoje também a gente já tem a tecnologia, que já discutimos em episódios aqui do Papo Embalado, da The Ink, que permite a reciclagem dos rótulos e também da tampa. Então a gente consegue reciclar 100% dessa garrafa. E eu queria saber também de vocês. Vocês têm outros produtos da linha de vocês que vão passar por esse tipo de transformação de embalagem também? Quais são os próximos passos? Sim, a gente tem alguns projetos bastante interessantes, então, alinhados com essas metas de tornar o portfólio reciclável e reduzir o uso de plástico, a gente tem um exercício contínuo de reduzir a utilização de matéria-prima virgem fóssil, leia-se plástico. Então, temos diversos projetos que buscam produtividade no sentido de utilizar menos plástico. Então, essa garrafa, inclusive, ela é a mais leve do mercado. Ela já passou desde 2021 por diversas reduções de gramatura e aí os projetos eles vão seguindo nessa linha. E a gente tem esse ano o lançamento da nossa garrafinha de 100 gramas, que tem alguns produtos onde a gente aplicou o design inspirado na natureza. Então, essa técnica ela chama-se biomimética.
e ela permitiu que, assim que a gente reduzisse cada vez mais e não tivesse o risco de colapsamento dessa embalagem, foi aplicado o design inspirado em colmeias de abelhas. Então, essa é uma técnica que une tecnologia, inovação e sustentabilidade, se inspirando, por exemplo, em cipós, em desenhos de carcaças de animais. E aí a gente entendeu que o formato da colmeia permitia que essa embalagem ela ficasse resistente a ponto da gente reduzir o plástico e garantir a proteção do alimento. Então, que a gente conseguisse manter a sua integridade no envase, na distribuição, no transporte. Então, uma tecnologia super bacana, entrou no mercado agora. Então, se vocês virem no mercado as garrafinhas de 100 gramas com ranhurinhas ou texturas, é esse o motivo, é que esse design ele permite que a gente reduza plástico sem perder a funcionalidade da embalagem. Que traduz muito o quanto essa jornada depende de inovação. Porque, por exemplo, da garrafa a grande, né, transparente, que hoje ela está transparente. Antes disso, a gente veio reduzindo plástico. Hoje ela é transparente e já é a mais leve do mercado. Em outras garrafas, principalmente nas menores, se você só reduzir plástico, chega a um limite que ela colapsa. Sim. Ela estoura, ela não aguenta o produto que você estava explicando muito bem. Então, a gente precisa de uma outra inovação que, a partir de um desenho, a gente consiga reduzir plástico e não só reduzir por reduzir. Então, vem a inovação de imitar a natureza para desenvolver novos formatos que, reduzindo, mas mudando o formato, a gente consegue que ela não colapse. E nada melhor do que utilizar a sabedoria da natureza, Sim. que já desenvolveu esse design. A gente está se inspirando, e é por isso, a gente chama internamente de biomimicry, mas esse conceito chama-se biomimético. E Larissa, ouvindo um case como esse, é claro que tem interação, né, entre vocês. Isso acaba depois sendo repassado para outras empresas que são clientes da Val Group. A Val Group acaba propondo algumas soluções inspiradas no que já aconteceu em outros clientes. Como é que isso funciona? Então, com certeza, sempre a gente tem os bons exemplos que vão ser seguidos pelas outras marcas, pelas outras empresas. E a Danone, sem dúvida, é líder no mercado, nas inovações, nos desenvolvimentos, na sustentabilidade. Os cases que as meninas contaram aqui hoje, sensacionais. E com certeza a gente sempre usa isso como exemplo para quem está querendo fazer um redesign, para quem está pensando na sustentabilidade da embalagem, não sabe por onde começar. Muitas vezes o cliente chega e nos pergunta, mas eu começo por onde? Tipo, é só trocar por conteúdo reciclado? Não, nem sempre. É a redução do peso, da gramatura, é o redesign da embalagem. Então, tudo isso serve como exemplo. E o mais legal, o contato que elas têm com o consumidor final. Os vídeos do Danone Circula, super recomendo todo mundo assistir. É muito legal, fica muito nítido para quem não conhece o processo. Como funciona, como é o bottle to bottle, como é a separação. Isso foi sensacional, o case de vocês é muito legal. Agora, toda essa complexidade que vocês estão contando para a gente, né, que depende de muito estudo, de muita tecnologia, às vezes acaba esbarrando numa realidade que a gente tem aí externamente. Por exemplo, a ausência da gente ter uma estrutura de país pensando em logística reversa, em circularidade. Você, como especialista em sustentabilidade, que gargalos a gente ainda tem que a gente precisa superar? Nossa, acho que são muitos, né? As meninas estão... Quero ouvir vocês também, por favor. Hoje a dificuldade é o design das embalagens, então ainda existe muito estudo necessário para a gente chegar nos designs mais refinados, né, para cada embalagem, e muito também a percepção do consumidor final. Então, quando a gente fala, por exemplo, da aplicação de conteúdo reciclado, você tem uma leve mudança de cor em alguns casos, você tem uma diferença de brilho da embalagem, então essa percepção ainda não está 100% aceita no mercado. Então, trabalhar isso, acho que, como eu trouxe, né, a questão dos vídeos é muito importante, porque a gente vai mostrando que existe toda uma cadeia, existe todo um trabalho por trás que não é simples, mas que no produto final vai ter uma leve diferença, que na sua vida, no dia a dia, não faz diferença, mas a gente, às vezes, acaba pela ótica ali, não pegando aquele produto. Como estruturar uma comunicação com o consumidor para convencê-lo de que ele está levando para casa um produto que é mais sustentável? Na Danone, internamente, as pesquisas que a gente fez, não só aqui no Brasil, quanto global, mostram que o consumidor está pronto para preferir marcas que estão olhando para essa regeneração, tanto do ponto de vista de clima, quanto de
economia circular. Eu acho que o grande desafio é conseguir dialogar diretamente com esse consumidor. Hoje a gente tem o espaço da embalagem, mas não dá para se limitar ao espaço da embalagem. Quando a gente tem um desafio, por exemplo, de cor, de transparência, se você pegar a Danone, que é uma marca centenária, tem uma identidade visual que precisa ser preservada. Então, quando a gente pensa em redesign, em embalagem, isso passa por um estudo de marca, do quanto ele vai ser impactado do ponto de vista de identidade com uma empresa tão familiar e tradicional como a Danone, mas do outro lado a gente tem essa aptidão do consumidor para preferir. Então, acho que uma alternativa é a embalagem, é se comunicar através de atributos e explicações que contem essa história, mas não pode parar por aí. Então, por exemplo, para a Danone, uma outra alternativa que a gente tem somos uma empresa B certificada. Somos a maior indústria de alimentos aqui no Brasil, certificada, a maior B Corp de alimentos não só do Brasil, mas do mundo. Como que a gente também se vale desse movimento, que é um selo, para traduzir isso nas nossas embalagens? Então, acho que a gente tem algumas alternativas. Não diria que a gente já tem isso estabelecido em termos de diálogo com o consumidor, mas a gente precisa começar. Então, tem a embalagem, tem os selos e tem outros N espaços que a gente precisa estar de conscientização, vídeos, redes sociais. É um aculturamento que precisa ser feito. E também não só para convencê-lo de que aquele produto é mais sustentável, mas de que o consumidor também tem um papel na própria reciclagem, né? Separando lixo, levando ou pressionando autoridades para instaurar ali na localidade a coleta seletiva, né? Tem até a outra parte também, né? Principalmente num país que tem tantos desafios, como a Larissa bem colocou, é central também que a gente ensine o consumidor o papel das cooperativas e dos catadores, Exato. Que no Brasil não funciona pensar em reciclagem sem pensar nesses atores. Então, como que a contramão, né, o inverso disso, pode funcionar? Como é que a gente educa esse consumidor a questionar as marcas que ele consome do que elas estão fazendo em centralizar o catador e as cooperativas para além de redesenhar as embalagens, que é o ponta a ponta, né? Não adianta também a gente só trabalhar com catadores e cooperativas, recuperar o volume se eu não tiver um grupo de trabalho interno, de pesquisa, que redesenha lá na origem menos plástico, novas alternativas. Uhum. Mas é olhar para essa cadeia toda e ensinar o consumidor não só a preferir esse produto, mas também questionar marcas de como elas estão colocando esses aspectos nas tomadas de decisão. É um grande trabalho em conjunto, né? Com certeza. E é o que a gente traz aqui no Papo Embalado, né? A gente trouxe desde o catador nessa segunda temporada, as marcas, aos transformadores também, a reciclagem, para justamente mostrar para o consumidor final, para nós que estamos aqui também, todo esse desafio. É um desafio da cadeia, né? Mas depende de todas as partes. Então, desde nós transformando a marca final, o consumidor, o catador, a cooperativa, todo mundo junto nessa jornada. Sem parceiros como a Val Group, jamais seria possível. Dentro da jornada de impacto, que eu contei brevemente, a gente tem um disclaimer que permeia essa mandala, que é fazer tudo isso por meio de parceiros de valor. Porque é impossível a gente fazer essa transformação em meio ambiente, pessoas e comunidades, se não for por meio de parcerias. Então, acho que... Quando você fala parceiros de valor, você está dizendo parceiros que tenham os mesmos valores, que acreditem naquilo que vocês acreditam também? Também. Ou você está falando de tecnologia, por exemplo? Eu acho que a gente está somando tudo isso, porque o primeiro pontapé para uma parceria é a gente dividir a mesma estratégia, os mesmos valores, para estar na mesa discutindo e pensando como fazer isso junto. Seja em embalagem, seja descarbonizando uma cadeia, um elo de forma conjunta, mas também pensando em tecnologia. Então, acho que o valor é compartilhado em vários elos, mas passa por isso. Para a sustentabilidade, colaboração é fundamental. Então, Exato. é uma premissa do ODS 17, por exemplo. Então, a gente ter essa linha permeando o Danone Impact Journey de que a gente precisa atuar com e por meio do nosso ecossistema de parceiros é por onde a gente acredita que a gente avança mesmo. Sim. E é o que a gente falou também mais cedo, né? A cooperação entre todos é fundamental. Sim. Hoje não existe mais a competição, né? A competição. Então, como trabalhar em conjunto, porque a sustentabilidade é de todo mundo no final do dia. Então, como a gente melhorar e levar essas boas práticas para todos. Thaisa da Costa, gerente de sustentabilidade da Danone, Sabine Miloni, analista sênior de sustentabilidade da Danone.
e a Larissa do Otaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group. Muito obrigado por vocês terem compartilhado com a gente todo esse conhecimento de vocês, conhecimento que vocês acumularam, conhecimento que a Danone traz para a gente, que a Val Group traz para a gente. Obrigado mesmo. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Você gostou do nosso conteúdo? Então, curte aí, deixa o seu joinha, o seu coraçãozinho. Assina o nosso canal aí, começa a seguir o nosso canal para você ter sempre acesso aos nossos conteúdos. Compartilha com as pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que também acreditam que é possível transformar o futuro com inovação, com responsabilidade. Faz aí o seu papel também nessa jornada da sustentabilidade. Quero te lembrar que esse e os outros episódios da segunda temporada, além de todo o conteúdo da primeira temporada do Papo Embalado, tudo isso está disponível no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Valeu por hoje, obrigado pelo papo, até o próximo e que ele sempre venha embalado com ótimas ideias. Tchau, tchau.